Encontrei a vaga numa terça-feira, quase meia-noite, rolando um site de empregos que eu já nem levava mais a sério. Sabe quando você abre por costume, sem esperança nenhuma, só porque tá cansado demais pra aceitar que as contas venceram de novo, e mais uma vez? Era exatamente esse o ponto. Eu já tinha passado por 2 subempregos em menos de 4 meses, estava dormindo muito mal, comendo qualquer coisa barata e ignorando ligação de cobrança como se silêncio resolvesse boleto. A vaga parecia ridícula de tão simples. Operador de call center, turno da madrugada, contratação imediata, salário acima da média. Não pedia experiência nenhuma, não pedia curso, não pedia indicação, só dizia que precisava de gente discreta, pontual e emocionalmente estável. Na hora eu até achei engraçado aquele último termo. Depois eu entendi. Meu nome não importa muito, mas pode me chamar de André. Na época, eu era só mais um cara quebrado, tentando empurrar a semana cansativa com a barriga. Eu nunca sonhei com carreira, propósito ou essas coisas bonitas que falam pra gente e nos enfiam goela abaixo. Eu só queria pagar o aluguel sem sentir o coração acelerar toda vez que o dono do apartamento mandava mensagem. Então, eu mandei o currículo. Meio sem esperança, e eu nem revisei direito. A resposta veio, acreditem se quiser, 20 minutos depois. A entrevista foi no mesmo dia, já de madrugada, num prédio comercial antigo no centro. Tudo naquele lugar parecia velho demais para ainda estar funcionando. O elevador tremia, as paredes tinham manchas de infiltração e o corredor do andar cheirava carpete úmido e café requentado. A mulher da recepção só pediu meu documento, imprimiu um crachá provisório e apontou para a última porta do corredor. Lá dentro, me contrataram em 10 minutos. Sem teste, sem dinâmica, sem pergunta de RH. Só contrato, crachá e uma folha dobrada em cima da mesa. Quando eu abri, vi que não era um manual de atendimento. Eram as regras. Regras operacionais turno da madrugada. Leitura obrigatória antes do primeiro atendimento. E abaixo, vinham 7 regras. Sem perder muito tempo, eu as li. Regra número 1. Se a ligação ficar muda por tempo demais, não desligue primeiro. Aguarde até que a linha se encerre sozinha. Se você encerrar antes, o sistema pode retornar a chamada para sua estação. Regra número 2. Se o cliente perguntar quantas pessoas ainda estão no andar, responda apenas o suficiente para manter a operação. Não improvise, não tente soar simpático, bancar o herói aqui custa muito caro. Regra 3. Entre 2 e 4 da manhã, você pode ouvir respiração na linha mesmo quando o cliente não estiver falando. Continue o atendimento normalmente. Não pergunte se há outra pessoa ouvindo. Regra número 4. Se alguém disser que já ligou antes e foi atendido por você, confira o horário da ligação. Se o sistema mostrar um turno em que você ainda não estava trabalhando, encerre o atendimento usando o código 8 e saia da baia por 5 minutos. Regra número 5. Se durante a chamada alguém do outro lado souber um detalhe pessoal que você nunca informou, não corrija, não confirme, mas também não negue. Apenas continue lendo o texto da tela até a linha cair. Regra número 6. Se um cliente disser que está vendo você, mesmo sem câmera ativa, não olhe para trás. Não olhe para os vidros. Não tente verificar reflexo no monitor. Termine a chamada com voz firme e aguarde a supervisão passar por você. Regra número 7. Se o ramal da sua própria mesa tocar, não atenda. Não havia piada. Não havia explicação. Não havia nenhuma assinatura. Só um rodapé curto, como se fosse a parte mais normal do mundo. Em caso de descumprimento, a empresa não se responsabiliza por continuidade de contato após o expediente. Eu li 2 vezes. Depois, para me certificar, uma terceira. E pela primeira vez, desde que entrei naquele prédio, tive vontade real de ir embora. Mas eu estava liso demais para obedecer esse instinto. Então, sentei, coloquei o headset e comecei o meu turno. O call center era menor do que eu imaginava, mas parecia muito maior por causa do vazio. Haviam fileiras de baias cinzentas, monitores antigos, teclado gasto, telefone fixo e pouca gente espalhada pelo andar. Talvez 6 operadores no total, nenhum deles conversava. E acreditem se quiser, nenhum deles tentou fazer uma pegadinha com o novato. Nenhuma festa de boas-vindas, apenas silêncio.
Todo mundo parecia cansado num nível mais fundo do que o próprio sono. Eles tinham uma expressão de quem parece que já viu coisa demais, mas que mesmo assim decidiu continuar vivendo sem tentar entender. No meu monitor, o sistema abriu sozinho. Nome do cliente, script, botões de transferência, encerramento, observação. Tudo normal. O tipo de tela genérica de telemarketing que você pode encontrar em qualquer uma dessas empresas. Foi isso que me acalmou. Por alguns minutos, eu realmente achei que a folha de regras era algum tipo de procedimento interno exagerado, criado por gerente paranoico para controlar o operador novo. As primeiras chamadas foram comuns. Gente desligando na minha cara, gente xingando, pessoas dizendo que já tinham pedido para tirarem o número do sistema. Teve uma senhora gentil, um homem bêbado, uma mulher que deixou a TV tão alta que eu mal conseguia terminar o script. Tudo irritante, tudo normal. Quase decepcionantemente normal. Foi por isso que a primeira coisa estranha me pegou tão desprevenido, com a guarda completamente baixa. Eram 2h13 quando liguei para um número fixo. Um homem atendeu com a voz arrastada. Eu me apresentei, expliquei a oferta, falei do pacote promocional e ele não respondeu nenhum não, nenhum sim, nenhum "quem está falando?". Só silêncio. Na mesma hora, lembrei da primeira regra, não desligue primeiro. Continuei com o script, tentando soar profissional, e se eu pudesse me dar uma nota, eu garanto que seria o funcionário daquele mês. Ainda assim, nada. Só um silêncio pesado, cheio. Não era aquele silêncio de ligação ruim ou de pessoa que simplesmente largou o telefone na mesa. Era um silêncio presente, quase atento, como se alguém estivesse ouvindo com todo o foco do mundo. A minha mão foi devagar até o mouse, eu queria encerrar aquilo logo, mas me obriguei a esperar. Então, ouvi respiração. Funda, lenta, muito perto do fone. Senti um frio primordial atravessando a minha espinha. A terceira regra veio na cabeça no mesmo instante, e eu continuei falando como se nada tivesse acontecido. Meu texto saiu automático, sem eu nem processar direito as palavras ou o que eu estava dizendo. O homem do outro lado continuou em silêncio por mais uns 15 segundos. Depois disse: "Hoje tem menos gente aí." Eu gelei. Não era algo impossível de alguém dizer, eu sei. Podia ser chute, podia só ser alguma provocação barata, mas o jeito como ele falou não parecia pergunta. Parecia constatação, uma afirmação clara, e eu lembrava da segunda regra. Respirei fundo e respondi exatamente como estava na folha. "O suficiente para manter a operação, senhor." Do outro lado, ele soltou uma risada baixa. Não era uma risada de deboche, era muito pior. Era uma risada cansada, como se eu tivesse acabado de confirmar uma coisa que ele já sabia. A linha caiu logo depois. Eu fiquei alguns segundos ainda com o telefone no ouvido, olhando para a tela, imóvel. Meu reflexo no monitor mostrava meu rosto pálido e os olhos mais abertos do que o normal. Foi aí que eu notei uma coisa. Um dos operadores da fila da frente tinha virado um pouco a cadeira na minha direção. Ele não me disse nada. Só me observou por um instante, depois voltou para a própria ligação. Como quem reconhece um acidente quando vê um. Eu tentei ignorar aquilo e seguir. Afinal, precisava do emprego. Esse é o tipo de frase que parece idiota depois de quase tudo dar errado. Mas na hora, ela sempre parece suficiente. Eu preciso do emprego. Como se o boleto pagasse a minha sanidade. A segunda situação foi pior porque foi pessoal. Pouco depois das 3, liguei para uma mulher que atendeu na primeira chamada. Voz calma, educada até demais para aquele horário. Eu fiz o meu texto inteiro. Ela ouviu sem nem me interromper. Quando terminei, em vez de recusar logo de uma vez, ela simplesmente perguntou: "Você ainda mora perto da rodoviária?" Na hora eu fiquei completamente congelado. Eu morava perto da rodoviária. Não era um dado no currículo, não era um endereço que eu tinha dado ali. Nada da ficha de admissão tinha sido preenchido além de nome completo, documento e conta bancária. E eu entreguei aquilo na recepção, em papel. A mulher mal olhou na minha cara. Fiquei mudo por um segundo e lembrei da quinta regra. Se alguém souber um detalhe pessoal, não corrija, não confirme, mas também não negue. Então, voltei ao script da tela e continuei falando do plano de internet como se ela não tivesse dito absolutamente nada. A mulher também não insistiu, só me ouviu. No fim, antes de desligar, falou baixinho: "Você devia se mudar enquanto ainda dá tempo." A ligação caiu.
Não terminou. Caiu. Como se alguém tivesse arrancado o fio da parede. Eu arranquei o headset do ouvido e fiquei respirando rápido, tentando entender se aquilo podia ter alguma explicação racional. Cadastro vazado, dados comprados, informação espalhada por aí. Sim, eu pensei nisso. Tentei pensar nisso. Só que existe um limite em que a explicação lógica parece menos plausível do que o medo. E o pior é que aquele lugar não ajudava ninguém a se sentir melhor. O supervisor quase não aparecia no andar, e quando aparecia, andava devagar demais entre as baias, olhando as telas, sem comentar nada. Ninguém fazia uma brincadeira, nenhuma, nem mesmo aquelas de mau gosto. Ninguém levantava muito, ninguém usava o celular. Na pausa do café, os poucos que iam até a máquina evitavam se encarar por muito tempo. Parecia uma regra não escrita. Quanto menos você souber sobre quem senta ao seu lado, maiores as chances de sair dali inteiro. Mas aí eu comecei a reparar nas ausências. Num turno tinha uma mulher de cabelo curto na baia do canto. No turno seguinte, a baia estava vazia. Havia um cara gordo com uma aliança grossa no dedo esquerdo, sempre tossindo entre uma ligação e outra. 2 noites depois, sumiu também. Ninguém perguntava. Ninguém nunca perguntava. A 4ª regra aconteceu na minha 6ª noite. O turno estava particularmente quieto, muito mais do que o normal. Nem cliente xingando e dizendo as maiores atrocidades eu encontrei. Nem ligação com criança chorando no fundo, nem TV ligada, só aquela sequência de chamadas mornas, quase mecânicas, que deixam o cérebro da gente frouxo, numa espécie de torpor. Foi nessa hora que entrou uma ligação diferente. Assim que atendeu, antes mesmo de eu terminar a apresentação, uma voz masculina disse: "Você é novo?" Meu coração já bateu errado ali. Tentei manter o script. "Senhor, estamos entrando em contato com uma condição especial." Ele me cortou. "Você me ligou ontem." Ficou repetindo a mesma frase, como se não estivesse ouvindo o que eu falava. "Ontem eu não estava ali. Meu turno anterior tinha sido 2 dias antes." Mesmo assim, abri o histórico do sistema com a mão tremendo. Havia uma ligação registrada para aquele número, no meu ramal, às 4h17 da manhã. Um horário em que eu nunca tinha pisado naquele prédio. Meu peito apertou. A regra 4 veio inteira, como se alguém soprasse ela no meu ouvido. Se o sistema mostrar um turno em que você ainda não estava trabalhando, encerre o atendimento usando o código 8 e saia da baia por 5 minutos. Cliquei no código 8 sem responder nada e a ligação caiu. Eu levantei tão rápido que a cadeira bateu na divisória atrás. Saí da baia tentando não demonstrar pânico, mas as pernas já estavam completamente bambas. Fui até o corredor ao lado dos banheiros e fiquei parado olhando para a parede descascada, enquanto o zumbido das luzes naquela quietude era quase ensurdecedor. O meu coração não desacelerava. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Era o supervisor. Ele parou ao meu lado e perguntou num tom quase neutro: "Código 8? Eu só assenti. Ele ficou em silêncio por 2 segundos. Depois me disse: "Se voltar para sua mesa e o seu ramal estiver tocando, você continua andando." Aquilo me gelou de um jeito completamente novo, porque até então eu estava lidando com clientes estranhos, mas aquela frase provava que o problema podia atravessar a ligação. Os 5 minutos passaram devagar demais. Quando eu voltei pelo corredor e enxerguei minha baia, o telefone da minha mesa estava tocando. Um som seco, insistente, muito alto, muito mais alto do que deveria. Ninguém ao redor olhava, ninguém reagia e as pessoas continuavam atendendo como se não estivessem ouvindo absolutamente nada. Eu passei reto. Meu corpo queria virar, queria olhar o visor, queria saber quem estava ligando. Mas a 7ª regra era simples demais para ser mal interpretada. Se o ramal da sua própria mesa tocar, não atenda. Fui até a máquina de café e fiquei fingindo mexer num copo vazio, enquanto o telefone continuava chamando ao longe. Tocou 4 vezes, depois 6, até que finalmente parou de tocar. Parou. Quando eu voltei para a baia, havia uma observação nova aberta no sistema, digitada num campo que eu não tinha deixado livre. Bom, ainda sabe ouvir. Eu não lembro de ter respirado pelos segundos seguintes. Só sei que naquela noite eu deveria ter ido embora, deveria de verdade. Só que o ser humano tem essa desgraça de capacidade de se acostumar com o horror quando ele vem parcelado. Se tivessem me mostrado tudo de uma vez, eu talvez tivesse fugido e muito possivelmente perdido a pouca sanidade que ainda me resta. Mas ao menos eu estaria seguro. Mas não, ele veio em etapas.
Veio em doses, veio com depósito em conta e turno fechado. E eu fiquei. Na semana seguinte aconteceu a pior ligação de todas. Era quase o fim do expediente. Eu já estava exausto com aquela sensação de cabeça oca de quem passou horas demais ouvindo voz de desconhecido. Liguei para um número de celular. Uma mulher atendeu chorando. Não era choro teatral nem choro contido. Era choro de desespero, de alguém que já tinha passado do ponto de tentar parecer normal. Eu até pensei em seguir o script, mas ela falou primeiro. Eu sei que vocês ligam antes. Eu sei que vocês escutam. Aquela frase me travou completamente. Perguntei se ela desejava encerrar a ligação, mas ela ignorou. Tem alguém no meu corredor desde ontem. Ele não entra. Ele só fica parado perto da cozinha. Toda vez eu ligo pra polícia. A chamada cai toda vez. Eu não tinha regra pra aquilo. E talvez esse tenha sido meu erro de verdade, porque pela primeira vez eu parei de seguir a tela. Parei de pensar como operador e falei como gente. Perguntei o endereço, perguntei se ela estava sozinha, perguntei se tinha alguma saída pelos fundos e ela começou a responder entre soluços e eu consegui ouvir passos na casa dela. Passos lentos, arrastados. Não era impressão, não era ruído, eram passos. Depois ouvi uma porta abrindo. A mulher do outro lado da linha parou de chorar na mesma hora, ficou em silêncio. Eu continuei chamando por ela, mas já senti o sangue gelar porque em algum ponto entre os passos e o silêncio, eu tinha percebido uma coisa muito pior. Eu consegui ouvir o ambiente da casa com clareza demais. Como se eu não estivesse no telefone, como se eu estivesse lá dentro. Então uma voz masculina surgiu, baixa, perto demais do aparelho. Agora não adianta mais. A linha morreu. Na mesma hora, todas as telas do meu setor piscaram. 1, 2, 3 vezes e apagaram por 2 segundos. Quando voltaram, o sistema inteiro estava travado. Todo mundo no andar tinha parado de falar. Ninguém se mexia, ninguém respirava direito. O supervisor surgiu no corredor central e olhou direto para mim. Não foi para o setor, foi para mim. E eu entendi antes que ele abrisse a boca. Eu tinha feito alguma coisa errada. Não porque eu tentei ajudar, mas porque eu saí do roteiro, saí do script. Saí da minha função. Naquele lugar, isso parecia a mesma coisa que abrir uma porta proibida. Ele veio andando devagar, como se deslizasse pelas baias até chegar em mim. E falou tão baixo que eu quase não ouvi. Quando terminar seu expediente, vai para casa, mas por caminhos diferentes. Depois seguiu andando, como se tivesse dito a coisa mais comum do mundo. Eu fui embora ao amanhecer sem olhar pra ninguém. Não peguei ônibus no ponto de sempre, não subi a rua da rodoviária, dei voltas idiotas pelo bairro antes de entrar no meu prédio. Tranquei a porta e sentei no chão da sala sem ligar a luz. Naquela manhã, o pagamento caiu dobrado. Sem mensagem, sem justificativa, sem nada. Eu não voltei naquela noite, nem na seguinte. No terceiro dia, meu telefone pessoal tocou às 3h11 da manhã. Número desconhecido. Deixei tocar e ele parou. 1 minuto depois tocou de novo e eu continuei deixando tocar. Na terceira vez eu atendi, eu sei, foi idiota, mas existe um ponto em que o medo deixa a gente burro. Do outro lado não havia voz, só respiração. A mesma respiração da primeira semana. Lenta, perto, atenta. E então uma mulher com uma voz muito baixa disse: ainda tem gente suficiente aí? Eu desliguei na hora. No mesmo segundo, ouvi 3 batidas na porta do meu apartamento. Eu me mudei 4 dias depois. Saí do aluguel perto da rodoviária, troquei o número, apaguei rede social, sumi de tudo que dava pra sumir. Nunca mais procurei notícia daquela empresa, nunca mais passei perto do prédio e até hoje não sei quantas pessoas realmente trabalhavam naquele andar e quantas só pareciam trabalhar ali. Mas de uma coisa eu sei, aquele emprego nunca foi sobre vender plano nenhum, era sobre manter contato, manter a linha ocupada, dar voz suficiente para alguma coisa continuar do outro lado sem precisar atravessar de vez. Eu acho que na noite em que tentei ajudar aquela mulher eu atrapalhei esse equilíbrio. Desde então, de tempos em tempos, meu celular toca na madrugada, sempre um número desconhecido, sempre no mesmo horário e eu nunca mais atendo.
Porque eu aprendi tarde demais que certas regras não existem para controlar o funcionário. Elas existem para impedir que alguma coisa encontre uma forma mais fácil de chegar até você. Então, me escuta e vê se presta muita atenção nisso. Da próxima vez que você receber uma ligação estranha no meio da noite, não pensa só em golpe, cobrança ou engano. Às vezes, a pior coisa numa chamada não é quem está falando, é quem continua ouvindo depois que ninguém mais responde. Até o próximo vídeo.